Que o Deus de Abraão conceda a você e sua família saúde, paz e prosperidade. É o que eu desejo para você e sua família. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23, a palavra de Deus para mim e para você é a seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Dentro desse texto eu quero poder extrair aqui, pela graça e misericórdia do Espírito Santo, três verdades importantes para a nossa vida, três coisas que precisamos guardar. A primeira coisa que precisamos guardar é o nosso coração. E deixando bem claro que quando a palavra de Deus usa a expressão coração aqui, não é uma alusão, não é uma referência ao órgão interno humano que se encontra do lado esquerdo do nosso peito. Mas a palavra está falando sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender a guardar, pedir graça e sabedoria e domínio próprio ao nosso Deus para guardar, é a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que entra, aquilo que se origina, aquilo que nasce na nossa mente, nos nossos pensamentos, é o que a palavra de Deus está nos orientando que nós precisamos guardar. E o Senhor Jesus ratifica essa verdade em Mateus capítulo 15, quando os fariseus questionam a Jesus sobre o comer sem lavar as mãos. Ali o Senhor Jesus, ele ratifica essa verdade para nós, a mesma verdade que Salomão está nos ensinando que nós devemos guardar. Jesus diz ali que o coração, é no coração que entra todo tipo de contaminação, que nasce todo tipo de contaminação, maus pensamentos, ódio, inveja, homicídio, imoralidade sexual. E aí Jesus ele refuta os fariseus que estavam preocupados com o ato exterior, sendo que o mais importante eles não estavam guardando, que era o coração, aquilo que estava dentro do coração, da mente deles, dos pensamentos dele. E deixa essa verdade também para a sua vida, para a minha vida, que nós possamos a cada dia pedir a Deus graça e sabedoria e domínio próprio para sabermos guardar nossa mente, nossos pensamentos, pois as maiores batalhas que o ser humano enfrenta, principalmente nos dias atuais, são as batalhas da mente, as batalhas do pensamento, aquilo que vem na sua mente. E nem tudo que vem na sua mente você precisa alimentar, você precisa fortalecer. Então, de acordo com o que você fortalecer, é o que vai refletir na sua vida exterior. Um certo sábio, se não me engano, creio que foi Agostinho, que disse o seguinte: nós não tem como nós impedirmos de os pássaros voarem sobre nossas cabeças, mas podemos impedi-los de fazer ninhos. Então, da mesma forma, não tem como nós impedirmos de virem maus pensamentos, maus sentimentos em nossa mente, mas podemos impedir que eles se alojem em nosso coração. Então, que nós possamos pedir a graça de Deus para guardar, né, o nosso coração, guardar a nossa mente, os nossos pensamentos. Filipenses 4:8, Paulo diz assim, que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é lícito é que seja o que ocupe a vossa mente, os vossos pensamentos. Então, eu quero deixar essa mensagem para o seu coração, para o meu coração também, que nós possamos a cada dia limpar a nossa mente, pedir a Deus para que venha apenas pensamentos que se alojem em nossa mente, pensamentos puros, amáveis, pensamentos louváveis que louvam e que agradam a Deus. A segunda coisa que precisamos guardar é a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11, o salmista diz assim: escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, Salomão também escreveu o seguinte, que sobre tudo que se deve guardar, guarde a palavra de Deus, porque esse é o dever de todo o homem. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Então ele fala lá, o dever de todo homem é guardar a palavra de Deus, porque Deus há de trazer a julgamento, a juízo, toda obra, quer seja boa, quer seja má. Então Deus vai trazer à tona, vai trazer a juízo, a julgamento. E a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual de fé e prática que vai nos orientar nessa vida, a viver essa vida de forma sábia
e de forma agradável a Deus. O Senhor Jesus venceu o diabo na tentação do deserto, como está escrito com a palavra de Deus. É assim também que nós iremos vencer as tribulações desta vida, as tentações que vierem contra nós, os obstáculos, os desafios, é através do conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia, conheça a palavra e, o mais importante, aplicar os princípios da palavra através da obediência, porque só assim que nós iremos fechar todas as brechas para os nossos adversários, nossos inimigos, e vamos ter uma vida próspera, sábia, prudente, pois o Senhor Deus, ao chamar Josué para substituir Moisés, o Senhor Deus diz para ele: medita no livro desta lei dia e noite, para que possas observar, né? Se esforce para você observar tudo que está escrito nele, pois assim prudentemente te conduzirás. Então, para termos uma vida de sucesso na família, na vida ministerial, na vida espiritual, na vida profissional, nós precisamos ter a palavra de Deus em nós. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E em terceiro lugar, para nós encerrarmos essa mensagem, sobre tudo que se deve guardar, 3 coisas que devemos guardar. Primeiro, Salomão diz, guarde o coração, a mente. Segundo, guarde a palavra de Deus. E terceiro, guarde a fé. Terceira coisa que precisamos guardar é a fé. Nós precisamos definir que tipo de fé que ele está falando aqui, Paulo está falando em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: eu completei a carreira e eu guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que tipo de fé é essa? Há pelo menos 3 tipos de fé: fé natural, fé sobrenatural e fé salvífica, ou seja, fé para a salvação. A primeira fé, fé natural, é uma fé que todos têm. Até o ateu tem esse tipo de fé. É um exemplo de fé natural. Você entra no avião e sabe que ele vai te conduzir até outro estado, até outro país, a salvo. É um tipo de fé. Todos têm essa fé. Fé sobrenatural é a fé para a realização de grandes feitos. Nem todos têm essa fé, mas alguns que buscam, né, têm através da oração, do jejum, buscando os dons espirituais, a fé para realizar grandes feitos. Né? Tem pessoas que realizam grandes feitos, por quê? Através do dom da fé. E da fé sobrenatural. E terceira fé, que é a mais importante de todas, a fé salvífica, ou seja, fé para a salvação. É dessa fé que Paulo está falando que nós precisamos lutar. Mesmo com toda dificuldade, tribulações, perseguições, obstáculos, desafios, demônio, luta, falta de dinheiro, falta de alimento, falta de tudo, tristezas, momentos de tristeza, de alegria, momentos de vitória, de derrota, precisamos guardar a nossa fé. Quem guarda a fé recebe a coroa da salvação, a coroa da vida eterna, como Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da vida eterna está me reservada, não somente a mim, mas a todos que amaram a sua vida. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem e que você possa guardar essas 3 coisas, e Deus é contigo e a vitória já é certa. Um forte abraço do seu amigo pastor Luciano Bispo.